Bom, Tironi, são coisas, aliás, assim, que a gente presenciou no Morumbi ontem, já rotineiras, em relação ao Fluminense, tanto dentro de campo quanto nas atitudes do Diniz, e mais uma suspensão do Diniz, são várias. A gente fala muito nas questões do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mas também se aplicam a Diniz, e são personalidades e perfis de times completamente diferentes, mas eles têm uma coisa em comum: a histeria à beira do campo e a quantidade de cartões acumulados prejudicando seus próprios times, né? O Abel também está suspenso do próximo jogo do Palmeiras. O Diniz ficou várias vezes suspenso no banco do Fluminense. Começando por essa questão, e esse desentendimento dele com jogadores que ele conhece tão bem, né? Você falou do Perninha, que é aquela questão do Tietê, que era jogador dele desde o Audax. E o Luciano é jogador dele, ou foi treinado por ele, desde a primeira passagem pelo Fluminense. Essa, digamos, intimidade com alguns jogadores faz com que o Diniz passe um pouco dos limites com eles, né? Em alguns momentos. Sobre o palavrão ser uma coisa que pertence ao futebol, como disse o Diniz, eu acho que ele tem razão nesse aspecto, mas se espera do comandante, do técnico na beira do campo, uma postura um pouco diferente. O Diniz não é mais jogador de futebol, né, Tironi? Ele não está atuando dentro de campo. Aliás, ele passou, inclusive, pela seleção brasileira. Ele gosta de ser reconhecido como um cara que pensa o futebol de uma forma diferente, que trata as questões humanas e emocionais do futebol quando a bola rola, atua passionalmente de uma forma, né, que não condiz com o discurso que ele prega, né? Então, eu acho que essa situação não é a mesma coisa. Aliás, já aconteceu com o Abel também na beira do campo com jogadores. O treinador não está jogando. Ele pode até participar efetivamente, mobilizar seus comandados à beira do campo, mas ele não está jogando, não está xingando, não está dividindo, não está dando carrinho, né? Não faz o menor sentido. E o que ele tem, e aí é mais uma semelhança que eu trago para a questão do Abel, alguns problemas em relação ao seu time que o Abel também tem nesse momento. É só a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, quando o Abel discute lá sobre Barueri na coletiva ou é suspenso pelo árbitro junto com seus auxiliares depois do jogo do Atlético Paranaense, e quando o Diniz faz isso contra o São Paulo, eles desviam muitas coisas que estão acontecendo ou não funcionando nos seus times. No caso do Fluminense é latente. O Fluminense insiste no modelo de jogo que agora todo mundo conhece e joga contra ele de uma forma letal, abafar a saída de bola do Fluminense, que pratica essa saída de bola com qualquer jogador em campo, até com o time reserva, como era o caso de ontem. E o time está na zona de rebaixamento do campeonato. O time não tem conseguido jogar bem. Aí as conversas ou as declarações ou o bate-papo pós-jogo fica sendo das atitudes da expulsão do palavrão, né? O dinizismo não está rolando tão bem assim. Mesmo na Libertadores, quando o time tem uma situação confortável e pegou uma chave fácil, ganhou do Colo-Colo no último jogo, mesmo nesse jogo do Colo-Colo ficou muito explícito essa fragilidade da equipe nesse momento, que investiu pra caramba na temporada, né? Então, eu vejo assim, por trás desse comportamento meio irracível do Diniz, do Abel, muito desvio de foco, né? Para a gente, muitas vezes, repercutir a expulsão, o cartão, o xingamento, a troca de ofensas, do que propriamente as mazelas que assolam o Fluminense e, às vezes, em menor grau, o Palmeiras. Foram os grandes campeões, né, da temporada passada. O Palmeiras campeão brasileiro e o Fluminense campeão da Libertadores. Muito bem, vamos ouvir o que o Nem falei Diniz do falou. Zubeldia. O Mauro fala do Zubeldia. Falaremos já. Vamos só Não é ouvir o tão que o Diniz irracível falou. ainda. Uhum. Vamos só ouvir o que o Diniz falou e aí eu passo a bola para o Mauro. Bota o Diniz na tela aí. Diniz, queria te ouvir sobre o episódio que aconteceu no final do primeiro tempo entre você e o Luciano. Agora, após o jogo, o Luciano deu uma entrevista falando que você reclamou que ele estava cobrando lateral, não respeitando o fair play, mas que você chegou xingando. E o Luciano pediu para você parar de xingar e ele falou que um técnico não deveria xingar os jogadores dentro de campo.
Queria ouvir o que aconteceu, a sua versão da história, e também sobre a decisão do Daronco de dar o cartão vermelho para você e o amarelo para o Luciano. Então, não vou ficar comentando o que o Luciano falou. O que todo mundo sabe no futebol é que jogador xinga, o outro xinga todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Quando tem uma discussão, jogador, começa a discussão, a primeira coisa, que o meio do futebol, o meio onde palavrão é uma linguagem comum. Mas todos os jogos, naquele instante assim, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Então, se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte. Porque é uma linguagem comum. Eu nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou palavrão. Que foi o que ele falou, você não pode falar palavrão. Eu vi você falando palavrão e te expulsei. Então não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado. Todo mundo. E não é, e também não estou julgando que expulsado do São Paulo falou palavrão, porque não se expulsa por falar palavrão. Ninguém agrediu ninguém. Esse tipo de ofensa verbal, o cara vai lá e põe para sempre. Minha vida, e desde quando eu jogava, a primeira vez que eu vejo um cara expulsar alguém, porque a argumentação é de que falou palavrão. Então não é critério. Critério para expulsão. Muito bem, tá aí o Diniz falando então que xingar é normal. No futebol, Mauro, tem um chat aqui do Júlio César Bruno falando, mas amigos, e a atitude do Luciano? O Diniz alavancou a carreira do Luciano no Fluminense, levou ele para o São Paulo. O jogador foi mau caráter. Enfim, Mauro, no meio disso tudo, tem o xingamento, pode e não pode, e tem o Fluminense que, vamos dizer assim, já está na zona de rebaixamento, não está lá muito bem nesse começo de temporada. Discussão de técnico, jogador ali, gritaria ali entre eles, de fato isso acontece no futebol, só que ninguém é obrigado a ficar sendo xingado e falar, por favor, xingue mais um pouco, né? Então se você desafia o árbitro xingando, seja lá do que for, você está sujeito a tomar um cartão. O que o Diniz vai dizer se um jogador chegar no treino, tomar um esporro dele e o jogador xingá-lo? Ele chegar pro jogador e falar assim, no meio de um treino, fulano, pô, não é assim, mandei você fazer outra coisa. Aí o cara fala, Diniz, não, né? É para aquele lugar, não sei o que. Ele vai aceitar? Ou é coisa do futebol? Né? Ou durante um jogo, ele chega na beira do campo, chama a atenção do jogador e fala, fulano, mandei você cair pela esquerda, você está ficando aqui por dentro, vai para a esquerda. Ah, professor, não ferra, vai, a merda, não sei o quê. Pô, ele vai aceitar? Não vai aceitar. Por que o árbitro tem que aceitar? Eu acho o seguinte, os árbitros de futebol, eles merecem muitas críticas. Mas ninguém é obrigado a ser xingado no ambiente de trabalho, cara. O cara está trabalhando, tem que ficar sendo xingado e achar normal. Dedo na cara, palavra. Não dá, cara. Realmente não dá. Sabe? Aí o técnico xinga, todo mundo vai se achar no direito. A argumentação é tacanha. Mas mais importante do que isso, foi o trecho da coletiva em que ele fala mais ou menos assim que o Fluminense poderia ter vencido todos ou quase todos os jogos que não venceu no campeonato. E depois ele fala que cometeram erros que não costumam cometer. Não, cometeram erros que costumam cometer. Porque a saída de bola do campo de defesa, trabalhando com a bola, ela é importantíssima. Se você só dá chutão, você rifa a bola. Se o time adversário sobe a marcação e você consegue, trocando passe, superar essa primeira linha de marcação, você já deixa para trás 4, 5, 6 jogadores que foram te pressionar no seu campo. Então você tem espaço e menos jogadores adversários a superar para chegar ao gol do oponente. Ou seja, faz todo sentido jogar assim. Mas existe um limite entre jogar assim e se arriscar de uma forma até inconsequente, que é o que o Fluminense tem feito. E achou, lá na Arábia Saudita, contra o Manchester City, por ter saído da pressão do City em alguns momentos, que estava abafando. Aí o Guardiola elogiou. Claro, foi 4-0, pô. O Guardiola achou o máximo. Que bonitinho, troca um passe, sai jogando, tomou de 4-0. Não precisei colocar meus jogadores mais importantes, nem os relacionei, né? De Bruyne e o Haaland, que voltavam de lesão. Ganhei tranquilo, cumpri minha obrigação, peguei essa taça secundária, que é secundária para eles, né? E volto para o que me interessa, que é a Liga dos Campeões, que ele ainda disputava, e o Campeonato Inglês, além da Copa da Inglaterra. Foi embora. Aí ele fez elogios, claro, para ele é ótimo. O Guardiola, se ganhar de novo a Champions League, vai achar o máximo jogar contra um time que atua como o Fluminense. Porque o Chelsea, por exemplo, que bateu o City numa final com o Guardiola no comando do time de Manchester, teve que competir com o Palmeiras, né? O Palmeiras levou para a prorrogação. O Liverpool teve que ganhar do Flamengo na prorrogação. Então, teve time brasileiro que foi lá e competiu. O Fluminense não competiu, tomou um vareio. E aquilo parece que influenciou mais ainda. Contra o Corinthians, perdeu o jogo, começou a perder como? Errando, o Cano na frente da área, perdendo bola. Ontem, de novo, primeiro o Fábio cometeu um erro. Aí depois fez uma defesa difícil. Na sequência, mais uma defesa.
Depois ele erra de novo, sai o primeiro gol de São Paulo. Isso continua acontecendo. No gol anulado também, o Lima estava dormindo, cara. Impressionante, ele estava ali. Não estou nem discutindo se foi falta ou não do Galopo, mas o Lima estava pensando em quê ali? Na Páscoa, no Natal, no Carnaval. Cara, impressionante. Os jogadores parecem que ficam muito relaxados, sabe? Nós podemos fazer isso. Então vamos trocar passe aqui e tal. Não é assim, você tem que ter uma noção. Tem que ter um alarme, um alerta, sabe? Que toca na cabeça do cara. Ou alguém que fala, não, chuta, tira. E outra coisa, não é preciso dar chutão, sempre. Quando você é pressionado, você também pode sair com um lançamento, desde que você tenha jogadores bem posicionados e treinados para receber essa bola lançada, a bola longa, como se chama hoje em dia, e tentar dominá-la, e você também supera a marcação adversária com uma jogada, uma bola lançada, e você, a partir daí, tenta colocar no chão, tabela, busca, monta um ataque. Ou seja, há maneiras e maneiras de você sair disso. Só que o Fluminense fica se expondo o tempo todo, porque essa jogada, que era uma característica dos times do Fernando Diniz, ela virou uma espécie de marca registrada para o bem e para o mal. Ele parece que está sendo refém dele mesmo. Impressionante isso. E as declarações na coletiva são de assustar, porque me parecem totalmente desconectadas da realidade. Bem estranho esse momento do Fluminense, porque o seu comandante, o seu técnico, assim, tá com posicionamentos que, sinceramente, não dá para compreender. Ou alguém acha que o Fluminense passou perto da vitória nesses jogos todos, que não venceu? Eu não vi isso. Acho que talvez só o Diniz tenha visto, acho que nem os jogadores.